Jéssica, eu acredito também que quando eu falei que ia ter que ter uma pessoa como você, muitas mamães me perguntaram assim, a questão do desmame. Como é que você aconselha essa transição? Eu Eu ia Perfeito. perguntar agora, como é que a amamentação ela participa na introdução alimentar? Pronto. O que eu mais vejo e que me preocupa muito é quando eu faço a anamnese, que eu pergunto sobre a história de vida, até de outras gestações. A maioria das famílias relatam que só amamentaram até os 6 meses. E por medo do leite fraco, que isso é um mito, começo a graças a Deus dizer a logo gente dizer já. que o leite não está dando sustância ao menino, né? Exatamente. Acha logo que, porque o vizinho tem a mesma idade, mas são famílias diferentes, os pais têm hábitos diferentes, o ambiente que vive é diferente. Então a gente não pode fazer essa comparação, porque eu e minha irmã, muita gente diz, eu tenho 5 irmãos, mas ela que é a que eu convivo mais, todo mundo diz, vocês têm uma diferença muito grande. E aí eu já falo esse exemplo, porque muitas vezes a gente, porque é filho, vai ter que ter. Não, muda totalmente. Até uma gestação para outra, são períodos diferentes, fases diferentes, então a preocupação também é diferente. E aí, quando entra essa parte da amamentação, eu vejo muitos relatos de que os pais param, a mãe, né, para de amamentar porque tem medo, porque precisa trabalhar, e aí opta pela fórmula sem orientação. Não procura o nutricionista ou o pediatra, faz por conta própria. E aí começa a Os acontecer problemas. várias coisas, e aí vai virando uma bola de neve. Quando vai crescendo, aí aparece dificuldade alimentar, obesidade, sedentarismo, que com a pandemia aumentaram os casos, né? Tanto de sedentarismo quanto de obesidade, que a obesidade não deixa de ser uma pandemia, né? A gente vê a nível mundial que as crianças estão cada vez mais. Antigamente era desnutrição. Hoje já se vê que é o contrário, é a obesidade, porque os hábitos mudaram completamente e com a pandemia nem se Verdade. fala. Até durante a introdução da minha filha, algumas pessoas me culparam que ela não estava Os comendo bem, palpiteiros, né? os pitaqueiros, porque eu não tinha oferecido antes. Porque ela estava em aleitamento exclusivo, eu não introduzi nada, ela nem sentava, ela foi sentar com 7 meses. Aí depois dela que eu fui descobrir que tem os sinais. É. E aí ela só sentou com 7 meses, mas quando ela fez 6 meses, não, tem que começar a introdução, que ela fez 6 meses. Exatamente. Como se fosse assim, marcou 6 meses, eita, tem que ser hoje, não pode passar, tem que estar com tudo pronto. E às vezes deixou um ou dois sinais, não começou, ou começou antes, e aí acaba Mas trazendo aí a várias culpa coisas no futuro. caiu sobre o aleitamento exclusivo. Ela não quer comer porque só estava no peito até agora. Acontece muito isso. E o aleitamento, ele não deve parar quando inicia a introdução dos alimentos. Até 1 ano de idade, o aleitamento segue como o principal. Quando a criança faz 1 ano, que ela já foi apresentada, ela já conhece as texturas, já modificou os cortes. No início da introdução alimentar é mais amassadinho, e aí, à medida que ela vai tendo outras experiências sensoriais, vai se mudando os cortes, até que ela chegue nos 12 meses, e aí entra o alimento como principal, mas o aleitamento ele segue como exclusivo até os 2 anos de idade ou mais. A mãe pode amamentar enquanto ela se sentir bem. Jéssica, uma dúvida que eu tive na época que minha esposa foi gestante, direitinho depois da nossa filha nasceu, alguns alimentos a mulher realmente precisa parar de comer para não causar cólica ou isso é mito? Depende de que alimentos são esses. Esses dias até fiz uma postagem sobre isso. Será que eu preciso deixar de comer o que eu gosto? Aí eu sempre faço a pergunta: o que é que você gosta de comer? Chocolate, Então, café. aí vai ter que parar. Aí não Porque dá. a cafeína na gestação, nem pensar. É tanto que eu acompanho gestantes que a gente vai fazendo o desmame gradual do café até que se chegue no café descafeinado, filtrado em água, que não pode ser qualquer descafeinado. A gente indica as marcas de confiança para fazer o consumo. E aí, até tirar. Se não tirar, segue no descafeinado em quantidades pequenas. Porque tem gestante que chega na primeira consulta. Eu tomo 6 xícaras de café durante o dia. 10 horas da noite eu tô tomando café. Aí eu vou reduzindo, fazendo a diluição e tudo até chegar ou tirar ou descafeinado. Entendi.